Sabia que o boi de R$ 500 pode estar mais perto do que parece? A nossa equipe avalia o cenário atual e faz projeções que você, pecuarista, precisa conhecer e, principalmente, se preparar para lucrar mais. E ainda, as exportações brasileiras de carne de aves podem bater novo recorde agora em agosto. E isso pode mudar a oferta e os preços no mercado interno. Você que opera com soja já ouviu dizer por aí que é a China que controla o Porto de Santos? Isso é fato ou fake? Uma investigação da equipe de grãos da Rural Business faz parte do segundo episódio do dossiê Soja Brasil 2027-2030, que apresenta aos nossos assinantes a real presença da China na cadeia de produção da soja brasileira. E mais uma vez a Rural Business acertou na mosca. Quem acatou os nossos alertas lucrou com as altas da soja antecipadas por nossa equipe. E a pergunta agora é, será que vem mais? No mercado do milho, a Europa pode estar criando um problema para o mercado mundial. A Rural Business investigou o que está por trás desse movimento e como isso pode chegar até o seu bolso. Se opera com café, cuidado com as cortinas de fumaça. As exportações de agosto podem chamar a atenção, mas será que isso significa que o Brasil tem mais café disponível? A Rural Business foi investigar os dados e mostra por que o que parece uma notícia positiva pode esconder uma realidade bem diferente. E as importações de leite podem bater recorde também em agosto e aumentar ainda mais a pressão sobre o produtor brasileiro. A Rural Business mostra o que está por trás deste movimento. Além de todos esses assuntos, vamos trazer para você o que mais chama a atenção das equipes de grãos e de pecuária nos nossos alertas de mercado e como está operando neste momento o mercado futuro do boi, da soja, do milho, do café e do leite. Então, seja muito bem-vindo à Rural Business TV, a sua dose diária de informação profissional que, de fato, aumenta a sua margem de lucro. E a edição desta quinta-feira, 20 de agosto de 2026, está no ar e começa logo depois da vinheta. O amanhã do agronegócio, hoje. Meio-dia e 16 minutos, seja muito bem-vindo à sua Rural Business TV e eu já peço a atenção do pecuarista. O mercado está tomado de analistas falando em pressão negativa sobre o boi gordo, não é? Mas os dados contam uma história muito diferente. E o preço do bezerro pode ser a grande pista para entender o que vem pela frente. E é exatamente isso que a equipe de pecuária aqui da Rural Business investiga na análise que está no ar em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. O fato é que você vai ouvir muito por aí que as exportações de carne bovina estão perdendo força agora em agosto e que é isso que está justificando a pressão sobre as cotações. Historinha velha, não é? De fato, os embarques estão abaixo, sim, do ritmo observado no mesmo período do ano passado. Mas será que olhar apenas para o mês de agosto já é suficiente para entender todo o mercado? Como sempre, a equipe da Rural Business foi além e projetou o comportamento das exportações de janeiro a agosto, avaliando o volume, a receita, o preço médio da tonelada de carne bovina in natura. E é justamente aí que começa a aparecer uma realidade que não combina com muitos dos discursos que estão circulando pelo mercado. E existe uma segunda investigação que você precisa acompanhar de perto. O que é que está acontecendo com a oferta futura de gado? A análise entra na relação entre matrizes, nascimento de bezerros, reposição e o custo do pecuarista. Porque o problema não está apenas no boi que existe hoje, mas no boi que poderá faltar amanhã. E a nossa equipe chama justamente a sua atenção para o bezerro. A Rural Business trabalha com um cenário muito mais agressivo para a reposição e apresenta aí uma conta hipotética.
Se o bezerro caminhar para 4, 5 mil e chegar até 6 mil reais, o que isso faria com a conta da recria e da engorda? E principalmente, quanto precisaria valer a arroba do boi gordo para fechar essa conta? É aqui que entra a discussão sobre o boi de R$500 e até sobre valores acima disso, viu? Nós vamos mostrar quais são os 2 movimentos que podem acelerar a confirmação desse cenário. Portanto, a pergunta não é apenas se o boi está pressionado agora e quais são os motivos que o mercado diz que causam essa pressão. A pergunta é: o mercado está olhando para o preço de hoje, enquanto o verdadeiro problema está sendo construído para os próximos anos? Na análise completa, a Rural Business mostra os dados, as projeções e os movimentos que vão impactar na sua decisão de mercado. Tem frigorífico tentando convencer o mercado de que o boi gordo entrou numa fase de pressão negativa e que uma das causas, claro, é que as exportações estariam perdendo força. Vai se deixar levar por mais essa conversinha fiada? Claro que não, porque a Rural Business mostra o que de fato está acontecendo com as exportações de carne bovina em agosto e também no acumulado do ano. E os números mostram uma outra coisa. E mais, qual é o sonho de preço da arroba do frigorífico? E o que a indústria já está fazendo para evitar que o boi de R$500 chegue mais cedo do que de fato vai acontecer? Nós vamos te contar quais são os 2 movimentos que estão acontecendo agora e que podem acelerar ainda mais essa virada. Acesse esta análise na íntegra em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+, e opere com informação profissional para aumentar a sua margem de lucro. E aqui está o título desta análise publicada em nossas plataformas de informação, que você vê agora aqui na sua tela. Por que o boi de R$500 vem aí? Meu amigo, acesse esta análise agora, porque você vai ter informação que vai te preparar para lucrar mais com a pecuária de corte. E justamente essa preparação está sendo mostrada para você, apontada para você no verdadeiro dossiê que a equipe de pecuária da Rural Business está publicando em nossas plataformas e apresentando aos nossos assinantes. São informações que o mercado não quer que você tenha acesso. É uma cultura de mercado que existe há décadas aqui no Brasil e que proliferam inverdades, para não dizer fake news ou mentira, que o pecuarista acaba acreditando. E aí fica refém da ponta compradora. Então, acesse todas as análises. Se não me engano, acho que nós já estamos no episódio 13 desse dossiê Boi Brasil 2026-2031, preparado para lucrar mais. É este conteúdo que está exclusivo para você quando se torna assinante da Rural Business. E é muito simples, é só você direcionar o seu celular para esse QR Code aqui na tela, se você estiver me vendo pela TV ou pelo computador, mas se você tiver com o celular na mão, é simples. Você faça o print dessa imagem, quando abrir na sua galeria de fotos, o seu aparelho tem uma ferramenta que reconhece imediatamente esse QR Code, te leva rapidamente para o nosso link e aí você preenche ali, percorre alguns passos, preenche um cadastro rapidinho e já se torna assinante da Rural Business e passa a investir em formação profissional. E o retorno, meu amigo, eu te garanto, é garantido. Muita gente tem feito ótimos negócios com base na informação profissional que a Rural Business oferece aos seus assinantes. Então, essa é a grande diferença de operar com informação profissional no agronegócio. Vamos saber como é que está operando o mercado futuro do boi? Neste momento, direto aqui da plataforma RB Pro+, a mais completa da Rural Business, deixa eu só atualizar para ver se não mudou. Estamos aqui, o gado vivo, tá? Neste momento operando com preços positivos. Lembrando que gado vivo são centavos de dólar por libra peso. Veja aqui, o contrato com vencimento em agosto a 223,6, alta de 0,175. O vencimento em outubro a 217,325, alta de 0,1. E o que vence em dezembro a 217,6, alta de 0,45. E os demais contratos com vencimento em 27, com exceção de dezembro, operando com preços positivos neste momento no mercado futuro do boi gordo na Bolsa de Chicago. E indo direto aqui para B3, vamos saber como é que está operando queda. Veja aqui, queda de 0,46%, o boi na B3 negociado a R$ 347,05
portanto, queda na Bolsa Brasileira B3 e o boi gordo lá em Chicago operando em alta neste momento. Mas eu reforço aqui o convite para você acessar as nossas plataformas, porque tem uma análise que mostra como funciona o mercado futuro do boi. Na Bolsa de Chicago e aqui na Bolsa Brasileira B3, você vai saber a quantidade de contratos negociados por mês, por ano, as diferenças entre Chicago e o Brasil, quem é efetivamente o protagonista, quem é que negocia mais contratos na Bolsa Brasileira B3 e na Bolsa de Chicago? Será que são os pecuaristas? Eles é que investem no boi futuro? Ou seriam frigoríficos? Ou especuladores? Investidores? Acesse esta análise que está disponível para você em nossas plataformas e eu garanto que você vai se surpreender. E tem alerta importante para você que opera com pecuária de corte, vamos aqui. O valor médio da arroba em Mato Grosso do Sul fechou a primeira quinzena com novos recordes. E aqui está, em quinzena de recordes. Vamos abrir, claro, esse alerta para você acompanhar comigo. Um levantamento realizado pela equipe de pecuária da Rural Business alerta sobre o valor médio do gado gordo no Mato Grosso do Sul, que encerrou a primeira quinzena de agosto agora, com marca recorde. O boi gordo, lembrando que são animais de classificação BB, ou seja, de boa terminação e boa logística, registrou média de R$ 365,56, alta anual, como você vê aqui, de 10,4%. Já que em agosto, na primeira quinzena de agosto de 25, estava 331,20. Para a vaca gorda, a alta foi mais expressiva, quase 13%, fechando aí a primeira quinzena deste mês de agosto em R$ 353,20. Estava a 312,87 um ano atrás. E veja, nós temos aqui esse recorte de 5 anos que mostra que houve uma evolução no preço de 23,5% para o boi gordo, na Praça Mato Grosso do Sul, e de 28% para a vaca gorda. Mas é sempre aquela reflexão que a gente provoca para você. Quais foram os seus custos? Né? E a inflação nesse período? Será que ficou só em 28%, como a gente viu aí para a vaca gorda, e ficou em 23,5%, como a gente viu para o gado gordo? Garanto que foi muito mais. Então, não é aumento de preço, é recuperação de preço, como a Rural Business sempre coloca para você. E acompanhar esse mercado diariamente é fundamental para você entender quais são os fundamentos que efetivamente vão te fazer tomar a melhor decisão. Aqui continuando a falar de Mato Grosso do Sul, o indicador boi magro Mato Grosso do Sul registrou queda de 2% nos últimos 30 dias. E encerrou a última quarta-feira a R$ 5.000 cravados a cabeça, resultado 2% abaixo do visto 30 dias atrás. E aqui a gente tem o comparativo, né, anual. No dia 19 de agosto temos uma alta de 20,5%, já que em 19 de agosto do ano passado estava R$ 4.150 a cabeça. Em 2022, a R$ 3.700, o que indica aí uma alta de 35% em 5 anos. E aqui você tem, né, o estudo gráfico animado para você, né, poder acompanhar aqui, para e passo, o que aconteceu neste intervalo, né, analisado por nossa equipe. Portanto, você tem informações regionais, informação nacional e tem também o que acontece nos grandes players no mercado de pecuária de corte, aqui na América do Sul, nos Estados Unidos, na Austrália, os grandes consumidores. Então, acompanhe diariamente os alertas de mercado da Rural Business. Mas, claro, foco total nas análises diárias publicadas por nossa equipe de pecuária, tanto em texto quanto em vídeo. 12h27, um breve intervalo, porque no próximo bloco, a China controla o Porto de Santos? Isso é fato ou é fake? E mais, como a crise europeia pode aumentar a disputa pelo milho no mercado internacional e como isso pode mudar o rumo dos preços aqui no Brasil. A Rural Business lançou no mercado a RB Pro+, plataforma que, além de oferecer uma gama enorme de informação profissional sobre o mercado físico e futuro de commodities agrícolas do Brasil e do mundo, ainda garante acesso online à Bolsa de Chicago e outras bolsas ao redor do mundo. Lá tem tudo o que você precisa para conhecer o ontem, avaliar o hoje com malícia e se antecipar ao amanhã, a fim de elevar as suas chances de lucro. Neste volátil e especulativo mercado de commodities agrícolas, onde antecipar o amanhã hoje
pode salvar o seu caixa. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Meu amigo, a Rural Business acertou mais uma vez. Quem é assinante e acatou os nossos alertas de que a soja iria subir, teve a oportunidade de garantir mais dinheiro na venda, enquanto muita gente dizia que era melhor vender logo para não perder dinheiro. Foi o contrário. E a alta veio forte, viu? Depois de cair para abaixo aí de R$ 114 por saca em fevereiro, a soja no mercado spot brasileiro já se aproxima dos R$ 139. Quer saber se a nossa equipe acredita que pode vir mais? Acesse a análise de mercado, porque nós vamos mostrar o que está sustentando esse movimento e por que a safra americana ainda pode trazer surpresas, já que o cenário ganhou a ameaça da seca, mas também de chuvas excessivas e alagamentos em algumas regiões, enquanto a demanda chinesa continua forte. E é justamente a China que aparece como protagonista nesta análise. Essa tela, porque eu quero te chamar a atenção para o que a equipe de grãos da Rural Business decidiu fazer. Combater uma narrativa forte que circula no mercado da soja, de que a China é quem domina a logística da soja aqui no Brasil. E num compromisso firmado com os nossos assinantes, o dossiê Soja Brasil 2027-2030 vai mostrar em 20 capítulos como funciona de fato esse mercado. Você terá acesso a informações que, pode ter certeza, não circulam de graça por aí. Justamente porque tem muita gente que não quer que você, produtor, continue sendo o protagonista desse mercado e deixe que a ponta compradora dite as regras. E nós já estamos no segundo episódio desse dossiê, viu? De 20 capítulos, o dossiê Soja Brasil 2027-2030. E neste episódio nós vamos colocar os números na mesa e investigar o tamanho real da presença chinesa na principal rota de exportação da soja brasileira. A nossa equipe analisa a situação da COFCO, a gigante chinesa, a sua capacidade portuária, os contratos de arrendamento e compara tudo isso com um gigantesco volume de soja e farelo movimentado pelo Brasil. Afinal, ter presença importante significa que tem domínio? A Rural Business mostra por que essa narrativa precisa ser examinada com muito cuidado e investiga quem realmente disputa a soja brasileira, quais interesses dependem dessa matéria-prima e onde está o verdadeiro poder de negociação do produtor. Porque, meu amigo, no fim das contas, existe algo que nenhum porto, trading ou comprador pode substituir: a soja que você, produtor, cultiva na sua fazenda. A soja brasileira subiu e quem é assinante da Rural Business pôde comemorar, porque foi alertado desse movimento graças ao conhecimento de mercado e profissionalismo da nossa equipe de grãos. E fique atento, hein? Porque vem mais. E a gente te conta na análise exclusiva que está no ar em nossas plataformas de informação. E no segundo episódio do dossiê Soja Brasil 2027-2030, que investiga se a China realmente controla a logística da soja brasileira, a Rural Business mergulha na realidade do Porto de Santos para separar o que é a forte presença da gigante COFCO do domínio das operações. Se você tem ouvido por aí que a China domina tudo em Santos e que o produtor é apenas um figurante no mercado da soja, esta análise vai te mostrar que sem a sua soja, toda essa engrenagem simplesmente deixa de existir. E aqui está o título desta análise publicada em texto e em vídeo para você. A China controla o Porto de Santos? Fato ou fake? Meu amigo, eu te convido a direcionar o seu celular agora para o QR Code que está na sua tela, porque você não pode perder este conteúdo exclusivo. Esse verdadeiro dossiê que mostra o que de fato acontece no gigantesco mercado da soja, para você não ser feito de refém de inverdades que circulam por aí, né? De mentiras que circulam nesse mercado e que tem feito muito produtor perder dinheiro. Esta é a missão da Rural Business, levar o que de fato acontece nos mercados agro do Brasil e do mundo.
traduzir para você de forma didática, fácil de compreender, dinâmica, em análises exclusivas, tanto em texto quanto em vídeo. Então, não perca, porque o terceiro capítulo vai ser publicado hoje, logo mais em nossas plataformas de informação. E você já tem 2 primeiros capítulos que vão te oferecer muita informação diferenciada. Eu tenho certeza que seus olhos vão se abrir muito para esta realidade que está aí e que querem esconder de você. Vamos saber como é que está operando o mercado futuro da soja neste momento? Vamos direto aqui para a RB Pro+, para a gente abrir e você tem a possibilidade de acompanhar esse mercado online com a plataforma RB Pro+. Preços positivos, claro, não se comparam aí aos aumentos, né, a evolução que a gente viu ontem e anteontem, e nós trouxemos aqui para você. Os aumentos estão um pouco mais moderados, mas ainda assim operando com preços positivos em alta na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento em setembro, lembrando que são centavos de dólar por bushel, a 12,26,5, alta de 4,25. Em novembro, a 12,42,75, alta de 5,5. E você tem aqui alta de 6,25, 6,75, 5,75 para os contratos com vencimento em 2027. Veja aqui, se aproximando, né? Olha, 12,68 lá em julho. Portanto, temos os contratos bem acima de 12 dólares por bushel na Bolsa de Chicago para a soja. Portanto, mercado operando com preços positivos. Vamos aqui para o farelo de soja, saber neste momento como é que está. Também preços positivos, lembrando que são dólares por tonelada curta cada contrato. Setembro, negociado a 319,4, alta de 0,5. Outubro, a 322,1, alta de 1,1. E dezembro, a 327,3, alta de 1,7. Os contratos com vencimento em 2027 também operando majoritariamente com preços positivos neste momento, mercado futuro do farelo de soja na Bolsa de Chicago. E fechando o complexo soja, vamos para o óleo, também operando com preços positivos. Lembrando que o óleo são centavos de dólar por libra. O contrato com vencimento em setembro a 70,89, alta de 1,03. Outubro a 71,02, alta de 1,1. E dezembro a 71,05, alta de 1,09. E como você pode confirmar, na tela aparecem aqui os contratos com vencimento em 2027, também todos operando com preços positivos neste momento. Portanto, complexo soja com preços positivos na Bolsa de Chicago. Meu amigo, se o seu negócio está ligado direto ou indiretamente ao milho, atenção ao que a equipe de grãos tem para te falar. A Rural Business deixou de lado um pouco o nosso mercado interno para focar onde ninguém está olhando, já que esta é a nossa especialidade, você sabe disso. E por uma razão bem simples, o que está acontecendo meio que na surdina pode afetar diretamente o seu caixa, seja qual for o lado que você estiver nessa gigantesca cadeia produtiva do milho. Estamos falando da União Europeia. O bloco tem hoje nos campos a menor área cultivada com milho em 28 anos. Ou seja, não vai dar para fazer milagre. A produção vai desabar. E antes de você pensar que a União Europeia não é mais relevante para o comércio internacional de milho aqui do Brasil, ouça o que a nossa equipe tem para te falar. O bloco não é um participante qualquer no quadro mundial de oferta e demanda de milho, não. É o 4º maior consumidor do planeta, atrás apenas de Estados Unidos, China e Brasil. E é justamente aqui que começam as constatações. A União Europeia não precisa aumentar a importação de milho brasileiro para afetar o seu bolso. Basta o bloco ser forçado a aumentar a sua necessidade de comprar milho no exterior. Só isso já é suficiente. Portanto, não tire conclusões precipitadas, porque isso pode doer no seu bolso. A União Europeia teve uma expectativa de produção cortada mais uma vez pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, agora em agosto, em razão de graves problemas climáticos que o bloco vem enfrentando. Se nada mais der errado e a União Europeia conseguir tirar dos campos pouco mais aí de 50 milhões de toneladas de milho esse ano, o que não é só uma safra 12% abaixo da temporada anterior e 30% menor que a colhida 5 anos atrás, segundo investigou a Rural Business, este cenário, se for confirmado, será
a menor produção de milho já colhida pela União Europeia em quase 2 décadas. E é daí que vem o erro de acreditar em narrativas plantadas por quem não tem conhecimento, que olha apenas para os números apresentados pelo USDA e sai anunciando por aí informações deturpadas, normalmente para favorecer a ponta compradora. Então, se você quer operar com fundamentos que dão segurança para você tomar a melhor decisão na hora de vender a sua produção, esta análise vai direcionar os seus olhos para onde poucos querem que você enxergue. Nós vamos mostrar quais são os riscos, onde estão as oportunidades para você aumentar a sua margem de lucro. E aqui está o título desta análise, que justamente chama a atenção para esse fato. Que tal olhar para onde ninguém está olhando? Então, lá tem estudos gráficos exclusivos, a leitura estratégica da equipe de grãos que vai direcionar para o melhor caminho para você lucrar mais. E vamos saber como é que está operando o mercado futuro do milho neste momento? Vamos direto aqui para a Bolsa de Chicago, saindo do óleo de soja, que a gente viu por último. Vamos aqui mostrando para você também operando com preços positivos neste momento, lembrando que são centavos de dólar por bushel. O contrato com vencimento em setembro a 480,75, alta de 7,75. E o que vence em dezembro a 506 centavos de dólar por bushel, alta de 8. Portanto, preços positivos na Bolsa de Chicago, e você vê os demais contratos com vencimento em 27 também operando com preços positivos neste momento. E vamos saber como é que está o mercado do trigo também, fechando aqui, né, esse passeio pela Bolsa de Chicago, mostrando para você, neste momento, o mercado do trigo também operando com preços positivos a 689,25, o contrato negociado em setembro, alta de 9, e dezembro a 707, alta de 9,5. E aqui, 27 também, todos preços positivos. Voltando para o milho, vamos saber como é que está aqui na Bolsa Brasileira B3, o milho, neste momento, o mercado futuro, operando com alta de 0,99%, negociado a saca a R$ 71,67, portanto, alta também, preço positivo para o mercado futuro do milho na Bolsa Brasileira B3. E tem alerta importante para você que opera com grãos. Vamos lá. Soja, Estados Unidos, resultado semanal de vendas de exportação é bom, mas longe do ótimo. Sustenta alta ou realiza lucro? Vamos abrir esse alerta de mercado para a gente acompanhar juntos aqui. A China continua aparecendo na lista de compradores de soja dos Estados Unidos, garantindo um bom resultado de vendas no intervalo de 7 a 13 de agosto. Mas, sem surpresa, é o que destaca a nossa equipe. Segundo o relatório oficial do USDA, apresentado nesta quinta-feira, o saldo líquido de negócios atingiu 1.810.000 toneladas na semana. Volume apenas em linha com a expectativa do mercado. De toda esta soja, 5% tem entrega prevista ainda na safra 25-26, que termina agora em agosto. 95% são para a nova temporada 26-27. A China foi responsável pelas aquisições de 1.130.000 toneladas, com mais 222.000 toneladas apresentadas para destino não declarado, o que quase sempre significa que são os chineses que estão na ponta de compra. Destaque para o farelo, que teve o melhor resultado de todo o complexo. Os negócios somaram 478.800 toneladas, 60% acima da média que era esperada, hein? E a pergunta agora é a seguinte: este resultado será suficiente para manter o mercado em ritmo de alta na Bolsa de Chicago, como a gente tem visto, né, nos últimos dias, depois de 4 pregões seguidos de valorização? Ou a soja corre o risco de entrar para uma forte onda de realização de lucros? Então, está aí esta pergunta deixada nesse alerta de mercado, mas que ela será respondida, analisado esse cenário na análise de mercado e nas análises de mercado publicadas diariamente aqui em nossas plataformas RB Pro e RB Pro+. É como eu sempre digo e mostro aqui para você, os alertas trazem um determinado ponto, um determinado cenário. É como se você abrisse a porta e visse só uma frestinha ali, né? Um pedacinho do ambiente. A análise, ela mostra ela descortina todo o cenário para você e traz em detalhes tudo o que aquilo pode representar para o seu bolso. E isso é lógico, né, meu amigo? Te ajuda a aumentar as margens de lucro. E aqui, Chicago, soja ganha 68 pontos em 6 sessões
e busca o topo. Vamos a este alerta de mercado. A soja bateu no fundo do poço e acordou. Em apenas 6 sessões, o vencimento para o contrato em novembro deste ano, que baliza a nova safra americana, subiu mais de 68 pontos e foi atingir o maior valor em 26 dias, mostrando fôlego para voltar ao topo. É o que alerta a nossa equipe. E aqui está o caminho traçado pela Bolsa de Chicago, que você vê na tela. O pregão lá de 24 de julho, como você pode ver aqui neste gráfico, terminou com a soja para novembro, de 26, cotada a 12,54 por bushel, aproximadamente 27 dólares e 63 centes a saca. Uma forte onda de liquidação foi deflagrada, como você pode ver aqui, pelos fundos que correram colocar dinheiro no bolso antes da virada do mês, deixando o mercado muito enfraquecido. Lá em 11 de agosto, como você vê aqui, 18 dias depois, a soja já tinha devolvido quase 7% do seu valor. E foi aí que a escalada de alta recomeçou, como você pode ver no gráfico. Em apenas uma semana, a soja saiu da casa de 11,69 para saltar para 12,37 por bushel, ganhando 1 dólar e 61 centes por saca. Tá vendo aqui? Olha só a subida. E na visão da Rural Business não para por aí não. Nesta quinta-feira, os negócios começaram com novas altas sendo confirmadas pela Bolsa de Chicago, como eu te mostrei há pouquinho tempo atrás, com o mercado focado na aceleração de compras de soja americana pela China e na possibilidade de produção dos Estados Unidos não atingir os níveis previstos. E o que é que isso tem a ver com o seu bolso? Acompanhe as análises diárias de mercado, porque a nossa equipe de grãos aprofunda todas essas investigações e traz em primeira mão para você, nosso assinante. 12h45, vamos um breve intervalo, tomar uma aguinha aqui, porque no próximo bloco vamos falar dos embarques de café. Neste mês de agosto, podem apresentar um desempenho extraordinário e alimentar manchetes otimistas. Mas será que esse movimento representa, de fato, mais café disponível no mercado brasileiro? E no leite, a importação recorde e recuperação da produção nacional estão provocando um choque de oferta e o impacto já aparece no mercado spot. O agro brasileiro não é feito apenas de cifras e máquinas. Ele é feito de pessoas, de trabalho duro e de decisões que mudam vidas. E é justamente para quem vive deste desafio todos os dias que há 36 anos existe a Rural Business, a única agência de informações do agronegócio do Brasil e do mundo, que trabalha com total independência, sem amarras, sem narrativas, sem interesses escondidos. As nossas equipes de grãos e pecuária analisam mercados como eles realmente são, no campo, nos frigoríficos, nos portos, nas bolsas e no comportamento global da oferta e da demanda. Porque cada movimento pode significar lucro ou prejuízo para quem depende do campo. E isso faz diferença no bolso de milhões de famílias. É com este compromisso que a Rural Business construiu o seu lema: Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Estamos de volta com a Rural Business TV, agora 12h46. A Rural Business traz uma investigação importante para quem produz, compra ou vende café. Os embarques de agosto podem apresentar um desempenho extraordinário e alimentar manchetes otimistas. Mas será que esse movimento representa, de fato, mais café disponível aqui no mercado brasileiro? É justamente esta diferença que a nossa equipe foi investigar. A análise mostra que o desempenho recente dos embarques precisa ser interpretado com muito cuidado, hein? Parte do café que deveria ter sido embarcado anteriormente acabou ficando para trás por causa do atraso na colheita provocado pelas chuvas. Agora, esse produto está chegando aos portos de forma concentrada. Estamos diante de uma aceleração pontual de fluxo ou de uma mudança estrutural na disponibilidade de café? E existe uma outra informação também importante. Quando olhamos para o acumulado do ano, o cenário é diferente daquele que os números recentes de agosto podem sugerir. E é aí que entram as famosas cortinas de fumaça. A Rural Business vai mostrar por que determinados dados de curto prazo podem ganhar enorme destaque, enquanto uma informação fundamental acaba ficando em segundo plano. O Brasil está exportando menos café no acumulado
porque faltou produto físico para embarcar. E isso muda completamente a leitura do mercado. Estamos falando de um dos mercados mais especulativos do mundo. E qualquer narrativa sobre disponibilidade, exportações e estoques pode provocar movimentos importantes nas bolsas internacionais. E você, claro, precisa acompanhar tudo isso com as análises de mercado da Rural Business. Enquanto isso, quem precisa comprar café no Brasil enfrenta uma realidade muito mais concreta: a disputa pelo produto de qualidade disponível no mercado interno. Portanto, antes de acreditar que um aumento pontual nos embarques significa abundância, a pergunta é outra. Está entrando mais café no mercado ou estamos apenas embarcando agora o café que estava atrasado? É essa investigação que pode mudar a interpretação sobre esse mercado e, principalmente, meu amigo, sobre o comportamento dos preços. Atenção ao que está acontecendo com as exportações brasileiras de café. Um novo estudo da Rural Business projeta que agosto vai registrar aumento recorde nos embarques. Mas é justamente aqui que o nosso assinante precisa olhar além da manchete. No acumulado de janeiro a agosto, a projeção é de queda de 7,7% no volume exportado para 1.370.000 toneladas. Ou seja, o salto de agosto pode representar uma aceleração pontual de fluxo, depois dos atrasos provocados pelas chuvas de junho e julho, e não por um aumento real de oferta. E atenção, os estoques globais estão nos menores níveis em 2 anos e meio. Com menos arábica disponível, cresce a disputa pelo café de qualidade e também a demanda pelo conilon. Na RB Pro Mais, você entende o movimento por trás dos números e o que pode acontecer com os preços. Informação investigativa antecipada e exclusiva é aqui na Rural Business. Esta é uma análise exclusiva para assinantes RB Pro e RB Pro Mais. E claro, o título desta análise não poderia ser outro, é um alerta para você. Cuidado com as cortinas de fumaça no mercado do café. Disponível para você em texto e em vídeo. E vamos saber como é que está operando o mercado futuro do café neste momento? Agora, 12h e 50 minutos. Vamos aqui direto para a Bolsa Brasileira B3, onde você tem o café Conilon operando em alta, com um preço positivo nesse momento, alta de 2,10%, negociado a R$ 1.062,65, enquanto que o Arábica apresenta queda, preço negativo, queda de 0,34%, negociado a $419. Portanto, o Conilon com alta de 2,10% e o Arábica com leve queda de 0,34%, mercado futuro na Bolsa Brasileira B3. E claro, tem sempre alerta fundamental para você acompanhar aqui na Rural Business. Vamos direto aqui falar das exportações. Café China, embarques caíram durante o acumulado do ano. Vamos ampliar aqui na tela para você acompanhar junto comigo. Devido à baixa oferta, os exportadores brasileiros de café torrado e não torrado embarcaram apenas 12.370 toneladas para a China entre janeiro e julho deste ano. É um volume 63% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Dados do Ministério da Economia, que são analisados sistematicamente por nossa equipe, mostram que a receita das vendas caiu para 84.150.000 ou pouco mais aí de 433 milhões de reais. Queda de 60% em dólar e 64% em real. Já a tonelada foi negociada a $6.804 ou R$ 35.032, aumento de 8% frente ao mesmo período de 25. E o maior volume de embarques foi registrado em maio, com 2.590 toneladas. Então vamos já direto para este volume de embarques mês a mês. Aqui você tem, né, começa acelerando lá em janeiro, cai em fevereiro, volta, acelera entre março e maio, cai em junho, sobe agora em julho. Porém, no cômputo geral, pelo menos nesse recorte aqui de janeiro a julho, nós temos uma queda de mais de 63%, né, no volume embarcado de café torrado e não torrado para a China. E o faturamento, claro, dos exportadores também reduziu na mesma proporção, 60% de queda em dólar e 63%
quase 64% em moeda nacional. Mas veja só a tonelada, subiu 8% em dólar, fechando em 6.804 e quase 3% em moeda nacional, acima de 35 mil reais. Portanto, um retrato aqui de como é que está a exportação de café para o mercado chinês. Se você opera no mercado do leite, prepare-se, viu? A Rural Business identificou um movimento nas importações de leite e derivados que pode levar agosto a registrar um novo recorde. E o mais preocupante é que isso acontece justamente quando a produção nacional começa a se recuperar, especialmente no sul do país, com a retomada das pastagens de inverno. Ou seja, de um lado, aumenta a captação interna, do outro, entra mais leite e derivados do exterior. O resultado é um choque de oferta que já começa a aparecer nos preços do mercado spot. A nossa equipe já havia alertado que a queda das importações registrada anteriormente não deveria ser interpretada como uma mudança de tendência. E os dados mais recentes confirmam a nossa projeção. As compras externas voltaram a ganhar força. E a equipe de pecuária também investigou o impacto desse movimento no acumulado do ano e encontrou um cenário que merece atenção redobrada de quem produz, compra ou comercializa leite e derivados. E aqui está um ponto crucial para você avaliar. Nós não estamos falando apenas de um problema pontual de agosto, não. Os números revelam uma pressão estrutural sobre o mercado brasileiro. Enquanto entidades do setor cobram medidas do governo contra possíveis práticas de dumping e maior proteção ao produtor nacional, a entrada de produtos do Mercosul continua pressionando as margens. E se medidas efetivas não forem adotadas, a combinação de maior produção interna com importações elevadas pode manter o produtor brasileiro sob forte pressão. Na análise completa, que tem o título que eu mostro aqui para você na tela, esteja preparado, importação de leite vai ser recorde. A Rural Business mostra o tamanho desse movimento e o que ele pode representar para os preços e para as margens do mercado do leite. Então, se você quer se preparar para lucrar mais, para enfrentar todos esses desafios, acompanhe diariamente as análises de mercado do leite publicadas aqui na Rural Business. E eu tenho para você, claro, aquele dossiê, verdadeiro dossiê, falando sobre o mercado futuro do leite, mostrando como é que é a operação na Bolsa de Chicago, o que o governo brasileiro está trazendo aí para essa questão do mercado futuro do leite aqui no país, quais são as diferenças, é também um dossiê completo para você. E se você ligar agora para este número que aparece na sua tela, o 679-8132-9074, se liga para esse número e fala, eu quero falar com a Gabriele. Gabriele, a Carmen me pediu para você mandar para mim os 2 primeiros capítulos do dossiê do leite. Ela vai mandar para você e aí você vai saber qual é a importância de operar com informação realmente profissional no agronegócio. São informações que você não vai encontrar em nenhum outro lugar divulgado aí na imprensa comercial do Brasil. Fato, tá? E muito menos naqueles sites ditos especializados em agro. Só aqui na Rural Business. E vamos saber como é que está operando o mercado futuro do leite na Bolsa de Chicago neste momento? Vamos lá. Leite classe 3 na sua tela, aparecendo agora. Lembrando que o leite são dólares por 100 libras, tá? O contrato com vencimento em agosto a 16,65, alta de 0,15. Setembro a 17,7, uma leve queda de 0,02. Outubro, negociado a 17,33, alta de 0,5. Novembro, a 17,37, alta de 0,04. E dezembro, a 17,41, leve queda de 0,02. Você não faz ideia do que seja o leite classe 3? Como é que funciona o mercado futuro do leite na Bolsa de Chicago? Tá aí, reforço o convite para você acessar as nossas plataformas RB Pro e RB Pro+, se tornar assinante da Rural Business e ter esse verdadeiro dossiê do leite traduzido para você de forma muito simples, muito didática, para você entender como é que funciona esse mercado. E isso tudo, meu amigo, significa lucro no seu bolso, porque é esse o papel da informação profissional. E claro, tem alerta para você que opera no mercado do leite. Vamos aqui direto mudar aqui a nossa commodity para a gente saber.
Leite, Minas Gerais, preço pago ao produtor caiu no primeiro semestre. Vamos abrir aqui este alerta de mercado que diz o seguinte: o preço do leite pago ao produtor de Minas Gerais voltou a recuar no primeiro semestre deste ano. É o que aponta um levantamento da nossa equipe. A média recebida pelos produtores mineiros ficou em R$ 2,52 por litro, uma queda de 10% no comparativo anual, já que o litro atingiu a média histórica de R$ 2,80, quase R$ 2,81 no primeiro semestre de 25. Frente a 5 anos, o cenário também é negativo, já que entre janeiro e julho de 22, o litro era negociado pela média de R$ 2,56 em Minas Gerais, o que representa aí uma retração de 1,8%. Portanto, aqui informação importante para o produtor de Minas Gerais e, claro, um termômetro do que acontece no Brasil. Um rápido intervalo, 12h, 59 minutos. Vamos falar das exportações brasileiras de carne de aves no próximo bloco, que podem bater novo recorde em agosto. O que isso pode mudar a oferta e os preços no mercado interno? Um conselho mudou completamente a forma como eu via o mercado do agro. Houve uma época que todo mundo falava em produção, quebra de safra, área semeada. Quase ninguém prestava atenção na demanda. E sabe quem me alertou sobre esse detalhe antes que o mercado percebesse? Tânia Tosi, da Rural Business. Graças a uma visão técnica antecipada, eu tomei decisões na hora certa, aproveitando os melhores momentos do mercado. Eu sou Emery Tonhal, da Tonhal Cereais, e sou cliente da Rural Business há 22 anos. Nesse tempo todo, os meus movimentos mais assertivos do mercado, eu tomei seguindo os conselhos da Tânia Tosi. A verdade é que o mercado não aceita mais achismos. Ele exige análise séria do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu confio neles por isso. À frente da Tonhal Cereais há mais de 25 anos, eu sei a responsabilidade de proteger o resultado do esforço do produtor rural. Para sustentar esses parceiros, nós precisamos estar ao lado de pessoas competentes e confiáveis. Se você é produtor ou empresário e quer parar de entregar parte do seu lucro para o mercado, você necessita de estratégias. Contar com o trabalho da Rural Business é o tipo de parceria que muda seu negócio e suas decisões. Chegamos ao quarto e último bloco da sua edição da Rural Business TV desta quinta-feira, 20 de agosto de 26. E vamos falar do mercado de proteína animal, que pode estar escondendo um movimento importante, viu? As exportações brasileiras de carne de aves caminham para um novo recorde histórico. E a Rural Business investigou o ritmo dos embarques e encontrou um cenário de forte crescimento, tanto no volume exportado quanto na receita dos frigoríficos. E o acumulado do ano também aponta para resultados recordes, mas existe uma conta que muita gente não está fazendo ou não quer divulgar. Enquanto a produção de frango deve crescer, as exportações avançam em ritmo ainda maior. Isso significa que uma parcela cada vez maior da oferta brasileira está sendo drenada para o mercado externo. Por isso, cuidado com a narrativa de que vai sobrar frango no mercado interno. O forte ritmo das exportações reduz a disponibilidade doméstica, enquanto o consumo interno também ganha força. E o melhor termômetro dessa realidade está justamente nos preços do frango congelado no atacado. Se realmente houvesse excesso de carne circulando, os preços estariam despencando, mas não é isso que os dados mostram. Na análise completa e que tem o título "Exportadores devem registrar novo recorde para os embarques de carne de aves", a Rural Business apresenta os números desses embarques, o impacto sobre a oferta interna e o que esse movimento pode significar para os preços da carne de aves aqui no Brasil. Então, se você é produtor de frango, se você opera no mercado de proteína animal, esta análise diária de mercado para o mercado de frango, para o mercado de suínos, as análises que são publicadas aqui nas nossas plataformas, são um conteúdo obrigatório para você ter muito mais informação profissional e, claro, garantir melhor margem de lucro.
E vamos saber quais são os destaques da nossa equipe aqui de pecuária para o mercado de frangos. Vamos aqui, mercado de aves. IBGE projeta novo recorde no abate de frangos no primeiro semestre. Esse primeiro semestre de 26 pode entrar para a história, segundo o governo, tá? As projeções elaboradas a partir de dados preliminares do IBGE dizem que haverá novo recorde no número de frangos abatidos. Os dados consolidados, porém, serão divulgados pelo Instituto em 15 de setembro e ainda podem, claro, sofrer alterações. As projeções mostram o seguinte: um novo recorde de 3 bilhões e 390 milhões de cabeças de frango abatidas no primeiro semestre. Se este prognóstico, né, se confirmar, representa um aumento aí de 3,3% frente ao visto em 2025, quando 3 bilhões e 290 milhões de frangos foram abatidos. Então, em 5 anos, pode haver um incremento aí de 381 milhões de cabeças de frango abatidas, já que, segundo o IBGE, vale ressaltar, lá em 22 foram um pouco mais de 3 bilhões de cabeças de frango abatidas nos frigoríficos aqui do Brasil. Agora, 1h04, a gente encerra por aqui esta edição da Rural Business TV, já reforçando o convite para você estar com a gente aqui amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, trazendo informação profissional do agronegócio para você. Mas, é claro, você sabe, as nossas plataformas continuam à sua disposição, a RB Pro e a RB Pro Mais, com as melhores ferramentas para você poder operar de forma ainda mais profissional na área em que você atua no agronegócio. É só você dirigir o seu celular para esse QR Code, em poucos passos você preenche um cadastro rapidinho e já está do lado de cá da informação profissional. Combinado? Amanhã, a partir do meio-dia, o nosso encontro já está marcado. Até lá!